Vamos lá, gente. Ó, o Peterson já está aqui, eu vou colocar ele na tela para a gente falar sobre toda a repercussão que deu hoje. Aí saiu no meu timão também o pedido do Peterson aí pelo fim dos conselheiros vitalícios. Tá bom? Vou colocar o Peterson aqui na tela, vamos ver se está tudo ok aqui, o áudio, tudo certinho. Fala, Peterson, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, internautas, ouvintes aí do Poucas Ideias. É uma satisfação aqui dividir essa noite com vocês para falar um pouquinho do Corinthians, do que a gente tem passado e do que pode acontecer daqui para frente com toda essa confusão, tumulto e o status quo sempre prevalecendo dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa noite, Peterson. Peterson, sem delongas, né? Vamos pro assunto que está fervendo hoje, né? Acho que é um pouco do resquício ali das suas palavras na saída do Parque São Jorge no dia que era para existir uma votação e não aconteceu. Você já vinha nos precavendo e nos dando sinais do que vem acontecendo, né? Talvez você pode até dizer para nós aqui na noite de hoje se isso te motivou ainda mais a fazer esse pedido de hoje, Peterson. E queria já que você explicasse para as pessoas, assim, no português mais jornalistiano falando, o que exatamente você pediu nesse documento hoje, Peterson. Fica à vontade, cara, porque hoje a live a gente só vai tratar disso. Obrigado pelo convite. Agradeço mais uma vez de poder dividir aqui essa noite com vocês num assunto tão importante e relevante, tá? A gente não chegou ali do nada, não me coloquei a ser conselheiro para falar que sou conselheiro, mas sempre prezando pela boa conduta, pelo devido processo legal, respeitando quem tem voto. E o que eu vejo é que o vitalício, acho que por ele não receber voto, ele não respeita as pessoas que têm voto. E até acho que é dono do clube, né? Como eu mencionei ali na chegada do Parque São Jorge aquele dia, sem saber que eles fariam todo aquele teatro na abertura da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para falar sobre a aprovação de um estatuto, de um diploma que vai reger o Corinthians por algum período, né? Trazendo o Corinthians para a era da boa governança, trazendo o Corinthians para a transparência, trazendo o Corinthians para a representatividade, isonomia, embora não seja o modelo ideal, mas já seria um avanço, né? Como eu disse, se for para permanecer o vitalício, que permaneça 25, equivalente a uma chapa, e não quem não tem voto ser representado dentro de um conselho deliberativo 1/3, né? Então, aquele dia ali foi um estopim para mim, tá? Porque em outubro para novembro, conselheiros vitalícios em reunião solicitaram audiências públicas e um maior e amplo debate ao presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, que acatou, abrindo um cronograma de datas e separando um material didático referente a cada parte, a cada etapa que poderia ser debatido entre os conselheiros, sócios e classes representativas dentro do clube, né? Movimentos representativos dentro do clube. E aí a gente vê que a adesão do conselheiro foi baixíssima. Das 11 audiências públicas que tiveram, eu pude estar presente de 8 a 9, porque as outras eu tinha compromisso. Mas eu fiz o máximo para estar presente. E vi ali que dos 300 conselheiros, 100 vitalícios e 200 trienais, não passava de 10% de conselheiros presentes. E sempre os mesmos, ao qual eu parabenizo. E também não quero generalizar os vitalícios, porque dentre os vitalícios tem
as pessoas que ali sempre colaboraram, e se sair no Parque São Jorge pedindo voto, tenho certeza que terão voto. Mas a proporção é muito pouca. No entanto, eu defendi, depois de ver a adesão e ver o que o conselheiro hoje faz dentro do conselho, sendo meu primeiro mandato, Márcio, e internautas aí do Poucas Ideias, é muito decepcionante, é lamentável mesmo. Por quê? Porque o diálogo parece que é vazio, poucos ali sabem o que estão falando, e eu defendi a redução de 150 conselheiros trienais ou quadrienais, dependendo da reforma, se for 3 anos ou 4 anos, né, de mandato, né? E nesse movimento, Márcio, eu vi que, já que no direito quem pode mais pode menos, então se o conselho hoje representa a voz do associado, a voz da torcida, e quando você vai discutir um orçamento, a torcida, o fiel torcedor, incluído, está incluso e está visível no nosso orçamento, uma participação significativa, e é o maior ativo, e repito, e todas as vezes vou falar, o Corinthians é o que é devido à sua torcida, que não tem igual, tá? Podem falar de qualquer outra equipe, podem falar de toda a agremiação que quiserem falar, mas é utopia para quem quiser se igualar ao Esporte Clube Corinthians Paulista. O maior ativo do Corinthians é a sua torcida. Então, por isso que eu passei a defender também a participação do fiel torcedor, que eles votem no presidente e no vice-presidente, tá? Da diretoria, mas também tem a sua participação dentro do conselho, e não fique do lado de fora, pendurando faixa e protestando, porque aí ele vai passar a participar ativamente da vida social, da vida financeira, da vida associativa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, Márcio, ali foi um desabafo mesmo, e de segunda-feira, quando eu chego na minha casa, eu vim estudar e não foi possível, como fala, eu não me conformava e falava para mim mesmo, mas não é possível que no século XXI, já iniciando o segundo quarto, né, que nós estamos no ano de 2026, a gente se depara com pessoas que, eu falo para você, as pessoas estão habituadas a viver com a coisa rasa, com a coisa nojenta. Eu não me igualo e não vou para essa vala, tá? Então, e quando eu falo, não é porque eu ouvi falar ou eu comprei a fala de alguém. Não, é porque eu fui estudar, eu fui entender, e por isso que resultou nesse requerimento de hoje que eu protocolei ao presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. Ele, como vitalício, ele também não deve estar contente com tudo que aconteceu. O que eu mencionei na chegada do Parque São Jorge, até quero aqui retificar, Márcio, quando eu falo que o vitalício ele é dono do clube mesmo, e falo porque nós vivemos no estatuto patrimonialista, tá? Não é um estatuto progressista, representativo, porque é incoerente eu disputar voto do associado e depois, na hora que for eleger a mesa que vai conduzir os trabalhos por aquele mandato, eu ter como candidato vitalícios para votar, que não disputaram voto. Ah, mas eu levantei a tocha lá em 1985, eu fiz isso. Não, tudo bem, maravilha. Existe um busto, existe uma homenagem, existe uma data comemorativa, existe uma placa. Ok, merecido. Agora, votar e decidir os futuros do Esporte Clube Corinthians Paulista tem que ser representatividade, tem que ter coerência, tem que respeitar quem tem voto. E é isso que a gente tem que passar a praticar a famosa democracia corintiana ali dentro, que se perdeu, tá? Se perdeu. E aí, eu aproveito para retificar, onde eu falo o artigo 68, parágrafo único, não. É 86. Eu inverti, eu acho que naquela tensão, sabendo que não seria nada fácil, calor, né, uma das coisas assembleia,
daquela que eu estava chegando, então eu vou ler para você. O artigo 86 diz: o presidente do Conselho Deliberativo, que representará o Conselho quando não tiver que se pronunciar coletivamente e cuja competência, além das constantes desse estatuto, se encontra nas atribuições previstas pelo regimento interno, será substituído em seus impedimentos pelo vice-presidente e, na falta deste, pelos secretários. E esses por membros do Conselho Deliberativo convidados pelo presidente da reunião. Agora, parágrafo único, quando eu digo: na ausência dos membros da mesa do Conselho Deliberativo, dirigirá os trabalhos um conselheiro vitalício indicado pelo plenário. Então, quer dizer, nós podemos estar lá em 200. Se tiver um conselheiro vitalício e não tiver ninguém na mesa, esse conselheiro vitalício, querendo ou não, ele presidirá a reunião naquele dia. Então, para você ver que isso aqui é só um exemplo de que o conselheiro vitalício ele está ali com o argumento de que vai conservar, vai preservar, vai garantir o patrimônio, a integridade, a imagem do Esporte Clube Corinthians e a sua história. Isso é desmerecer e subestimar quem vem depois. Então, eu acho que eu vou até o fim. Quem me conhece sabe que quando eu entro em qualquer debate, para me convencer, tem que ser muito bom. E quando não me convence, aí é só Deus que vai me parar lá na frente. Porque agora o conselheiro vitalício, eu vou esperar essa resposta do requerimento e não vai parar por aqui. Foi protocolado hoje, Petros? Foi protocolado hoje. O presidente do conselho já tem ciência. Já solicitei urgência, porque a gente vai movimentar o associado para, no mínimo, levar a votação para o sócio deixar ou não deixar o conselheiro vitalício dentro do Conselho Deliberativo. E outra, todas as vezes que falam do conselheiro vitalício, eles vêm com o argumento de direito adquirido. Direito adquirido está dentro e vinculado da relação patrimonial do cidadão, relação jurídica patrimonial. Tá? Então, ele tem direito adquirido porque ele ganhou um benefício, um aumento salarial. Petros, eu vou te cortar um pouquinho, peraí, só para responder uma pessoa aqui no chat.